Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos tendo mais uma oportunidade de aprender e viver aquilo que Deus nos ensina. Amém? Nós estamos lendo o Novo Testamento, nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas e agora nós estamos indo para João. João foi o homem que teve a revelação de Deus sobre Jesus, sobre a divindade de nosso Senhor, e nós vamos estar entendendo um pouco mais do que ele fala para nós. Sabemos que Mateus ele escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João ele escreveu para a igreja, que somos nós. É uma linguagem mais fácil de entender, onde ele fala sobre a divindade de Jesus e sobre o poder do Filho de Deus. Amém? Nós estaremos sendo impactados com essa palavra poderosa. Então fique comigo e vamos ver o que Deus vai nos ensinar no dia de hoje. Amém? Em João de número 1 ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. E alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem?
Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João disseram que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia e quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Como é lindo a gente ouvir a palavra de Deus e entender aquilo que Deus quer nos ensinar. João aqui inicia o evangelho que leva o seu nome, nos apresentando Jesus como o verbo de Deus, né? O termo grego que ele utiliza para verbo é logos e significa palavra, proferida, a vida, a viva voz, que expressa uma concepção, a ideia, né? A verdade de Deus. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus, né? Encarnada ali sobre o corpo de Jesus. Ele é a revelação de Deus, de quem é Deus, né? O verbo de Deus participou ativamente da criação de todas as coisas e as mantém ainda hoje, né? Através da palavra de Deus. Então João Batista, que era o enviado de Deus para anunciar ao mundo a sua revelação em Jesus, disse que ele, o verbo, era a luz do mundo. Agora, em sua encarnação, o verbo de Deus, a verdadeira luz, abriria o entendimento da humanidade sobre a revelação de Deus, desde os tempos antigos, esclarecendo vários mistérios e abrindo as portas para todos, para os outros. Então, meus amados, hoje eu e você temos a rica oportunidade de ter a revelação da palavra, porque Jesus trouxe para nós essa oportunidade, né? Jesus é o verbo, Jesus é Deus. Então a gente vê aqui o testemunho de João Batista a respeito do Messias que viria. E agora chegou o momento de Jesus ser batizado. Jesus ali dá o start em seu ministério. E ali a gente vê ele recolhendo, né, os seus discípulos, escolhendo os homens, assim como Deus escolheu a mim, escolheu a você. Amém? Então a palavra de Deus, o verbo, a palavra se fez carne, né? Deus enviou Jesus aqui à terra como carne para poder ensinar a todos nós e trazer a remissão dos nossos pecados. Ele veio pagar o preço dos nossos pecados, meus amados. Ele veio pagar o preço e vencer a morte por mim e por você. Então a gente vê que o mistério de Cristo é superior a todas as coisas. Ali João Batista ele reconhece que Jesus é o supremo, Jesus é o superior, Jesus é o revelado, o ungido, o Messias, o Yeshua, né? Aquele que viria trazer a salvação para a humanidade. Então Jesus, a hora que apresenta ali para João Batista deixa claro, né? Que ele é o Filho de Deus. Então, meus amados, a gente vê que pela história, como a gente vai lendo aqui, quando vem alguns mensageiros conversar com João Batista de quem era João que estava batizando, né? E ele fala que não, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Meus amados, hoje, a voz dos profetas, a voz dos homens e mulheres de Deus, eu não estou falando os falsos profetas, meus amados, estou falando os verdadeiros profetas, porque Deus usa homens e mulheres para trazer a revelação daquilo que Ele vai fazer e está fazendo.
Então, como João, que era íntegro a Deus, fiel a Deus, que da sua boca não saía dolo, não saía mentiras, só saía a verdade, aquilo que Deus revelava a ele. Assim, meus amados, como João Batista dizia, a voz que clama no deserto, hoje eu também posso dizer para vocês, povo de Deus, desperta, desperta, porque esse mesmo Senhor Jesus que veio, que trouxe a remissão dos pecados, que trouxe a salvação para a humanidade, ele morreu com morte de cruz. Ele verteu ali todo o seu sangue para trazer vida para mim e para você. Hoje, meus amados, tenha entendimento dessa palavra. Que você possa aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Que você possa consertar os teus caminhos, clamar e buscar a face de Deus, para que você, na segunda vinda de Jesus, que está próximo, muito próximo, você possa enxergar Jesus e ser recebido por Jesus. Amém? Então, meus amados, aqui Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele veio como Cordeiro para ser sacrificado. Agora, na segunda vinda, ele vai vir como um leão para buscar a tua igreja. Com toda a sua glória, toda a sua majestade, com todos os seus anjos, ele virá agora definitivamente para buscar o teu povo e derrotar, destruir todo o poder das trevas. Amém? Então a gente vê, meus amados, aqui para finalizar, quando Jesus deu start no seu ministério, quando ele foi revelado ao mundo, através de João Batista, através de todos os seus atos, suas obras, aqui agora ele começou a separar os teus discípulos, separar estes homens para poder ensinar, assim como Deus está fazendo comigo e contigo. Você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Amém? Então, meus amados, essa palavra maravilhosa, a luz que brilha nas trevas, aquele que foi enviado por Deus, Jesus, aquele que é a vida, é a luz dos homens, aquele que estava com Deus desde a fundação do mundo, de todas as coisas existentes. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada que existe poderia ter sido feito, meus amados. No princípio era aquele que é a palavra, ele é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, meus amados, receba Jesus na tua casa. Chame, convide Jesus para a tua casa. Eu falo tanto no físico quanto no espiritual. Chame Jesus para a tua vida, para a tua casa. Permita que ele faça parte da tua vida, que ele conserte a tua vida, que ele dê direção para você, para que você não venha se perder nos caminhos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu creio, meus amados, que Deus vai continuar nos trazendo revelações profundas e a gente vai ficar cada dia mais maravilhado com as palavras do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.